Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e nós vamos falar sobre Deus. E no vídeo de hoje quero fazer para você uma pergunta, já começando com uma pergunta. Você sabe o real motivo? Você deve conhecer a história de Eliseu e aqueles 42 jovens que diziam: sobe careca, vai daqui careca. E Eliseu olha para eles e o amaldiçoa, e duas ursas aparecem e os espedaça-os, rasga-os pelo meio. Com certeza você já ouviu essa passagem. Se você não ouviu, fique comigo para que eu lhe conte o real motivo de Eliseu ter amaldiçoado aqueles jovens. Porque aparentemente, quando você olha à primeira vista, não haveria motivo algum, só porque alguém chamou um outro de careca, ele o amaldiçoar em nome do Senhor e aquela pessoa ser devorada por ursos. Então nós vamos entender bem essa história. Então nós vamos para a Bíblia Sagrada. E o livro é o livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 21. Venha comigo essa leitura para que você entenda mais sobre esta passagem. E já digo a você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Aproveita enquanto vamos aqui fazer a leitura e já compartilha com um amigo seu que gosta de mensagens, curiosidades bíblicas, de saber realmente o que aconteceu, porque aquela dada situação aconteceu naquele momento, e essa é a oportunidade que eu trago para você. Então, já vai compartilhando, não esquece de se inscrever no canal e nos ajuda e vai dar tudo certo em nome de Cristo Jesus. Pois bem, como eu ia dizendo, em Gênesis, livro de 2 Reis, capítulo de número 21, capítulo de número 2 e a partir do versículo de número 21. Vamos então ao primeiro versículo dessa leitura. Diz assim, ó: então foi ele à fonte das águas e jogou sal nela e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Aqui está falando logo depois do acontecimento que Elias é tomado por Deus e Eliseu pede uma porção dobrada da sua unção, do seu espírito de profecia, e assim Deus o concede. E ele vai até Jericó, e ali os moços de Jericó, as pessoas que habitavam em Jericó, disseram para Eliseu: Eliseu, aqui a terra é boa, é bonita, o povo é agradável, porém a água é má. Tem um mal na água, tem uma praga na água, que a terra se torna estéril por causa dessa praga que tem na água. E os frutos, como diz aqui o texto, e os frutos, diz o texto, e jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nela morte. Ou seja, pessoas que com o passar do tempo começavam a ingerir aquela água, elas morriam, porque elas adoeciam. E quando dava alguma fruta, aquela fruta também estava contaminada. Então havia morte. Então eles falaram com Eliseu: o Eliseu, está acontecendo dessa e dessa forma. Essas águas, o lugar é bonito, mas as águas estão matando o povo aos poucos, adoecendo o povo aos poucos. E não está tendo, a terra é estéril, se planta, mas não se nasce. Aí o que Eliseu faz? Ele pega de um jarro novo e traz sal. Ele vai até a fonte dessa água, onde ela começa a nascer, e joga o sal. E aqui acontece o versículo 21 que eu acabei de ler com você. Mas jogar sal, entenda uma coisa, para uma planta o sal é o pior tipo de adubo que se pode ter. Pois se você começa a jogar sal demais em um local, o que vai acontecer é que aquele vai morrer. Mas ele jogou sal. E eu posso que dizer que a palavra-chave aqui desse versículo está escrito: assim diz o Senhor.
Ou seja, a situação em si em que estava ocorrendo da água, e Eliseu joga o sal, pois se nós formos analisarmos, tudo foi criado pela palavra do Senhor. O sal é salgado por causa da palavra do Senhor. As frutas são doces por causa da palavra do Senhor. A água, ela é doce ou ela é salgada, no caso como a do mar, por causa da palavra do Senhor. Ou seja, o todo Criador é que tem a última palavra. Assim diz o Senhor: sararei estas águas. A partir daquele momento, aquelas águas se tornaram doces. A partir daquele momento, aquelas águas se tornavam águas potáveis, onde as pessoas poderiam agora ingerir aquela água e fazer o seu cultivo, pois Deus acabara de resolver aquele problema com o sal, indicando para nós que não interessa o objeto em foco, naquele caso ali o sal, não interessa o que seja, pois o que vigora, pois o que importa mesmo é a palavra do Senhor. É ela que diz o sim e ela que diz o não. Tudo está através da palavra de Deus. Se ele ordena que uma situação se encerre por ali, se acaba, ela vai se acabar, ela vai parar, pois está na palavra de Deus todas as coisas. E eu costumo dizer que Deus, ele não existe. Deus, ele é. E é algo também que eu acho um pouco não, eu acho equivocado, enganado, é nós dizermos que Deus está em todos os lugares. Não, todos os lugares estão em Deus, pois tudo foi feito nele, para ele e por ele. Você entendeu qual é a lógica que eu quero trazer para você? Não importa o que vai ser usado, não importa o que está acontecendo. Se a palavra de Deus diz sim, vou abençoar, ele abençoa. Se a palavra de Deus diz sim, eu vou sarar, ele vai sarar. Porque ele em tudo. Tudo é para ele, tudo está nele, tudo está na sua palavra. Então, quando você crê que Deus pode fazer um milagre, mesmo numa situação em que, naquele momento, não seria o adequado, por exemplo, jogar sal, se a água já estava insalubre, a água não era potável, jogar sal na fonte, para a lógica humana, para a lógica daquilo que nós vemos e sabemos, isso seria o menos indicado a fazer. Porém, quando Deus disse vai acontecer, acontece. Porque não importa o que esteja acontecendo, pois a palavra de Deus é aquilo que define o que está ocorrendo naquele momento. A palavra de Deus é a mesma que faz fluir a água da rocha. É a palavra de Deus. Mas vamos seguir para frente, que o assunto é interessante. Não esqueci, nós vamos chegar nos garotos. E aí eles fizeram uma festa e tal, e todo mundo se animou e se alegrou. E Eliseu, amanhece o dia, Eliseu vai se embora. Ele vai para outro local. E ali, aqui, no versículo 23, dizia: e então subiu dali para Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade zombando dele, diziam: sobe, calvo, ou careca, sobe, careca. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Aqui nós chegamos no ponto onde realmente eu quero entrar.
Nós lemos o milagre que foi feito através do salmo na fonte da água. Na verdade, esses meninos aqui, em outras traduções é mais clara, eles eram jovens, segundo a tradição, de aproximadamente entre 18 e 20 anos, era a média da idade desses meninos, relatado aqui como meninos. Eles começam a zombar de Eliseu, dizendo, vai calvo, vai careca, sobe, quer dizer, vai, sobe, ele estava subindo, ele estava indo, então vai. E Eliseu olha para aqueles meninos e os amaldiçoa, e sai duas ursas fêmeas, que os estraçalham, 42 daqueles jovens, e nós vemos aqui que quando você lembra bem do início do vídeo que eu disse que Eliseu, ele tinha a porção dobrada do espírito de profecia de Elias. Então, no momento que ele olha para aqueles garotos, ele vê o futuro daqueles garotos, o que irá acontecer futuramente. E ele faz profere essa maldição em nome do Senhor. E acontece esse fato, este acontecimento. Mas o que levara aqueles jovens zombar de Eliseu? Veja bem, a terra era habitada por pessoas. Justamente a mesma terra que Eliseu agora acabou de curar as águas, em nome do Senhor, de curar as águas. A tradição vai dizer que estes jovens, eles montaram uma empresa de esquiágua. Se você queria água potável, você conversava com esses garotos, com o líder desses garotos, e ele mandava alguém em outra cidade buscar água e trazia para você. Eles estavam ganhando muito dinheiro com isso. Ganhando dinheiro com a necessidade dos outros. Quando Deus faz esse milagre através da vida de Eliseu, pôs um fim no lucro que eles tinham, pois agora toda a cidade tinha água potável. A empresa deles ia falir. Ninguém ia necessitar mais pagar eles para ir buscar. Por isso essa indignação que eles tinham. E por isso que quando Eliseu olha para eles e observa e vê que nada de bom sai daqueles moços. Primeiro porque, ao invés de, como eram moradores, certamente seus pais e parentes moravam ali também, em ajudá-los por ser jovens, trazer água de outra cidade para o mantimento, pelo menos o consumo básico diário das famílias, não, eles preferiam vender a água e lucrar com isso. Quando eles veem que a sua fonte de lucro agora vai literalmente por água abaixo, eles ficam irritados com Eliseu. E quando Eliseu E quando Eliseu está saindo, eles começam a dizer, vai logo. Como quem diz, você nos deu um prejuízo imenso, cara. Some, careca, da nossa cidade. Isso foi o que aconteceu na verdade. Eliseu, com um milagre realizado por Deus, através da vida de Eliseu, pôs fim ao negócio lucrativo de busca e entrega de água em domicílio. Era o Disque Água Jericó. Ligava e eles levavam água em casa, eles receberiam. E quando acontece esse milagre, a sua fonte de renda agora desapareceu. As águas já não eram mais ruins, eram águas boas. E o motivo da festa para eles era tristeza, porque agora geraria prejuízo. Então toda a cadeia que eles montaram, toda a estrutura para trazer água para o povo e lucrar com isso, agora foi por água abaixo, não existe mais. Isso nós entendemos de que é porque também eles não tinham fé de que uma coisa. Veja bem, montamos uma empresa, um negócio e aconteceu esse milagre da parte de Deus,
mas Deus vai prover alguma outra coisa para que essa empresa continue. Eles não tiveram essa fé em Deus. O mesmo Deus que curou as águas, trouxe vida para as águas, é o mesmo Deus que poderia fazer também com que a empresa deles também não falisse. Era o mesmo Deus que também proveria o sustento diário deles. Porque quando acabou o lucro, a primeira coisa, agora estamos perdidos. Agora nós estamos no mato sem cachorro. Não temos de onde tirar dinheiro. A nossa única fonte de renda era água poluída. Não tem mais água límpida. A água é agora uma água saborosa, gostosa de tomar. Quando o ser humano bota isso na cabeça e vê com que aquilo que lhe está lhe dando lucro, ele vê que, de um certo modo, foi interrompido, principalmente por uma profecia da parte do Senhor. Ele não tinha fé de crer que o mesmo Deus que acabou com aquilo, que eles sabiam que não era bom de se fazer, aproveitando-se da necessidade de outros para ter lucro em cima, porque isso não é bom, isso não é da parte de Deus. Você lucrar em cima das outras pessoas, contar com o desespero de alguém para ter um poder aquisitivo, ter dinheiro, porque a partir do momento em que eu boto em meu coração que eu uso a fé de alguém para adquirir dinheiro através daquilo, adquirir o sustento da minha casa, da minha família, através do desespero, das lágrimas, da tristeza de outras pessoas, isso não é bom para os meus, isso não é bom da parte de Deus. E quando Deus vem e faz um milagre na vida dessas pessoas, isso não vai ser bom para os meus negócios. Isso não vai ser bom para os meus likes, porque as pessoas estão sendo libertas. As pessoas estão sendo curadas de verdade. E isso não é bom. Então, o que é que seria o ideal? É manter essas águas sempre sujas, manter essas águas sempre com morte, infrutíferas, para que a terra permaneça estéril. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que lutar, para que eu possa ter o meu poder aquisitivo. Sempre a minha empresa esteja no auge, sempre lucrando em cima da miséria, da desgraça alheia, da desgraça do outro. Era isso que aqueles jovens estavam fazendo. E é isso que, infelizmente, muitos fazem. Pois, ao pregar a palavra de Deus, a genuína Escrituras Sagradas, assim como ela foi escrita por Deus, você promove a libertação, pois as mesmas Escrituras diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ministro a palavra de Deus, eu injeto fé no coração das pessoas. Isto é, se eu ministro a palavra de Deus assim como ela é, sem arrudeios, sem floreios, sem mimimi ou parcialmente, na íntegra, assim como ela é, esta palavra ela vai trazer salvação para as pessoas, porque ela é viva, ela é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções da mente e do coração. Esta é a verdadeira palavra de Deus. Eliseu diz: assim diz o Senhor, ou seja, referindo-se às Escrituras Sagradas, pois assim diz o Senhor, que as águas serão saradas e não haverá mais morte, pois aquelas águas estavam levando morte às pessoas. E com a morte espiritual, com a morte psicológica daquelas pessoas, por as suas mentes serem infrutíferas, serem inférteis, pessoas estavam lucrando com isso, lucrando em dinheiro, lucrando em prata, que era o dinheiro corrente da época, em prata, em ouro, pois precisavam permanecer-se vivos. E é isso que acontece com os mercadores da fé.
As pessoas querem se manterem vivas porque estão desesperadas, estão desoladas. As pessoas estão a cada dia indo de mal a pior, no seu emocional, no seu psicológico. E os mercadores da fé estão trazendo águas amargas para que elas consumam e a cada dia morram mais aos poucos e aos poucos. Mas aqui eu trago uma palavra de Deus para você. Assim diz o Senhor, como está escrito aqui: sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Esta é a boa e agradável vontade de Deus. Que você transmita essa palavra, e mesmo que chegue a poucas pessoas, mas que elas sejam salvas. Que eu não use esta palavra para benefício próprio, como estava fazendo aqueles garotos. Que eu não use esta palavra para me engrandecer, subir de cargo eclesiástico, subir de uma posição social melhor, me aproveitando das misérias, das mazelas de outras pessoas que estão precisando desta água viva, que estão precisando ouvir esta palavra poderosa. E aqui eu encerro o nosso vídeo. Muito obrigado por você ter ficado até agora aqui comigo. Fique bem, fique em paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar e nos ajude a transmitir essa palavra. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.